O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Só vocês. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Tá nostálgico hoje, hein, João? É. Nós estamos. É benção. A gente falando isso na classe hoje sobre essas músicas de antigamente. Vale a pena. Jovens, adolescentes, busca lá, vale a pena. Valeu, irmão. Bom, a gente falou sossegai, a gente falou sobre Jesus abrindo caminho. O irmão Cláudio orou aqui sobre o Jesus que cura e que vai à frente, que faz. A gente falou que é dele o trabalho, não é nosso. Então isso dá esperança, né? Só que eu não queria começar falando de esperança, não. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixa aberto o 2 Reis, capítulo 7. Enquanto você abre, hoje é 15 de janeiro, nós temos aí 15 dias de 2023, exatos 15 dias, e eu não sei para você, 2022 foi um ano difícil, né? Um ano complicado, talvez mais complicado até do que da pandemia, por N motivos. E talvez você tenha vindo para 2023 trazendo muita coisa, muita situação, muitas lutas, muitas guerras. E eu queria te situar aqui, no capítulo 6, a partir do verso 24, diz que o rei Ben-Hadad cercou Samaria, que até então fazendo parte de Israel, e cercou e não entrava ninguém, gente, cidade fechada, e era murada, fechou a porta, igual em casa, trancou a porta, então ninguém entrava nem saía, só que também não entrava e nem saía comida. E começou a faltar comida, óbvio. Se você ler aí nesses primeiros versículos, no 24 e 25, fala sobre uma grande fome. E aí se vendia coisas absurdas. Esterco de pomba, na minha versão aqui, a cabeça de um jumento, por um valor exorbitante. Aí o rei está passando por cima da muralha, o rei de Israel, daquela parte ali, e tem duas moças lá, e fala assim: ó rei, intercede por mim. Ele fala assim: mas o que eu tenho com isso? Mas ele fala aí, isso é só na minha versão que tem, tá? Na sua versão não está assim não. E ela fala assim: não, é que eu combinei com a minha amiga aqui, que ontem nós cozinharíamos e comeríamos o meu filho, e hoje nós faríamos isso com o dela, e agora ela não quer. E o rei entra em desespero. E aí vem, e ele joga a raiva dele sobre Eliseu. Eliseu manda uma palavra para ele. E eu queria te falar sobre desespero. Crentes, ou melhor, cristãos desesperados. Ah, Fabrício, mano, desesperado? Como assim? Isso não tem nada a ver. Tem. Desesperado é aquele que deixou de ter esperança, desanimado, desencorajado, desiludido. E tem algumas... hoje eu acho que é o dia do português, né? A Raquel falou sobre a condicional C,
né? E eu vou falar de sinônimos, mas graças a Deus nós temos a internet, né? E aí a professora Aninha não vai brigar, porque bom, se brigar, briga com o Google, foi ele que me disse isso aqui. Talvez você ainda ache que não, mas olha só, sinônimos de desespero, de desesperado: preocupado, aflito, afobado, agitado, agoniado, angustiado, ansiado, ansioso, apreensivo, apurado, assustado, atormentado, atribulado, azombado, cismado, cismarenta, cismático, cismativo, consumido, desassossegado, desinquieto, desinsofrido, estremecido, impaciente, inquieto, insofrido, marulhoso, nervoso, perturbado, torturado e turbado. Quantos de nós viemos de 2022 para 2023 e tem 15 dias e nós continuamos assim? Sem esperança. Apesar de esperar, tem uma passagem que sempre me chamou muita atenção. Eu sempre confundo se ele era centurião ou não, mas que Jesus vira para mim e fala assim: é possível se você crer. E aí ele fala assim: eu creio, me ajuda na minha incredulidade. E um texto que sempre me chamou a atenção, e às vezes a gente espera, mas em desespero, sem esperança. Então esse cenário que eu te falei aqui de 2 Reis 6, a gente vai entrar agora em 2 Reis 7, onde começa a se desenrolar tudo que as consequências e as situações por conta de todo esse cenário que a gente contou antes. 2 Reis 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? Já estava nos planos essa falha já. Versículo 2: porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e se morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Olha o se aí de novo. Não tinha nem me ligado nisso. Porque o Senhor fizera ouvir, e levantaram-se, versículo 5, ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os Círios nos fizeram.
Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu, como um homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um siclo, e 1 medida de farinha por um siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Senhor, em momentos, em dias de tanta desesperança, tanto desespero, tantas coisas nos assolam a nós, teu povo, assolam a nossa nação, assolam a nossa sociedade, assolam o nosso vizinho, assolam alguém da nossa família, assolam alguém que a gente conhece no trabalho. A gente precisa do Senhor, a gente precisa da esperança que vem do alto, a gente precisa da tua palavra. Fala a nós, Senhor, a tua vontade. Espírito Santo de Deus, fala a cada coração, atende a necessidade da forma particular como só o Senhor sabe fazer. Que as mentes estejam cativas à tua palavra. Nada mais tem importância. Não importa quem está do meu lado, quem está na minha frente, quem está entrando ou saindo do templo, quem está passando lá fora. Os meus problemas que têm me causado desespero não importam agora. Só importam o Senhor e a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Trata aquilo que precisa ser tratado. Em nome de Jesus é o que te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Talvez em algum momento essa palavra vá parecer uma palavra triunfalista, mas não é. Não se preocupe. E você que não sabe, triunfalista é aquela que não é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. E você já ouviu falar isso várias vezes. Pode ser que pareça em algum momento, mas não. Você vai entender à medida que a gente caminhar. Então, irmãos, cristãos desesperados, sem esperança. E sem esperança, talvez com motivo. Eu não sei o motivo que vocês têm. Eu sei o meu. Mas você está sem esperança? Eu já passei por isso. Como eu disse, são 15 dias de janeiro e a impressão que dá é que está tudo igual. E como as minhas filhas falam, daqui para frente é só para trás. A gente tem essa sensação e essa desesperança assola o nosso coração, apesar de esperar, apesar de dobrar os nossos joelhos e acreditar, mas a gente tem esse momento de desesperança. Só que são as dificuldades que parecem invencíveis. Imagina o rei nessa situação que eu te narrei aqui. É normal ele estar em desespero, e eu não quero criticar o seu desespero, não. Você tem toda a razão. Não quero minimizar o teu sofrimento. Só que eu queria que você começasse hoje e saia daqui com esperança que a primeira coisa, ainda no versículo 1, Deus disse que eles iriam vencer. O que Deus te tem dito? Não sabe?
Aí tem uma frase que diz, não, mas Deus não está falando nada. Você não ouse dizer que Deus está calado se a sua Bíblia está fechada. Talvez sua Bíblia esteja há muito tempo fechada. Talvez seus ouvidos não estejam atentos para aquilo que Deus tem falado com você. Talvez você entra aqui, senta, ouve, vem no PG, vem no culto de oração, vai lá no Recanto Feliz, você vai para a aula na IBD, mas você ouve e só passa. Houve aqui uma palavra, foi claro. Eliseu falando em nome de Deus. Deus disse que vai mudar a situação. Só que às vezes a gente não acredita. A gente não acredita porque junto com isso, a gente tem palavras que dizem, no mundo tereis aflição. Mas o que continua dizendo? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e quem venceu foi Ele. A gente fica nesse desespero porque a gente esquece disso. A gente esquece, a gente fala muito, Mateus 6,33, e quando eu digo fala muito, porque isso era repetido a exaustão na época do Nazareno lá com o pastor Alex. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o nosso problema da desesperança? É que a gente fala, todas as coisas vos serão acrescentadas. Não. Essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Lê o texto todo. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles. Olhai os passarinhos, eles não cegam, não colhem e se alimentam. Não vai faltar comida na tua casa, não vai faltar roupa para você vestir, não vai faltar o que você precisa. Ah, mas então Deus não vai me dar nada além disso? Vai, se Ele quiser. O compromisso dele é aquilo que você precisa. E aí Ele vai fazer de várias formas. Sobrenaturalmente, vai usar alguém, vai usar a igreja, Ele vai de alguma forma, Ele vai te suprir. Teve uma irmã, na época lá do Nazareno, ela passou uma grande dificuldade, a gente pôde ajudá-la. E eu achava muito legal que ela falava assim, Deus supriu até a vaidade. Mas o que era vaidade para ela? Era sair, comer um negócio com a filha. Dar um passeio com o marido. E um passeio não era longe não, era aqui. Deus supriu. Hoje ela está bem, graças a Deus. Então Deus supre, mas a gente tem uma palavra e que essa luta vai passar, mas a gente tem dificuldade de acreditar nisso. Porque a desesperança, o desespero, lembra lá de desesperado? Você sem nenhuma esperança. De repente você está vindo aqui, está olhando aquilo, esperança, e você ouve sobre esperança, e você, tá, mas eu não espero mais nada. Espera. Há uma palavra, se não tem, busca hoje. Deus tem uma palavra para você, talvez seja essa. Se não for, bota seu joelho no chão, no quarto e fala, Senhor, fala comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu necessito disso. A questão é, você precisa mesmo? Eu duvido que Deus não fale com você. Se você sinceramente se colocar diante dele hoje. Eu duvido. Eu posso errar, eu posso falar aqui uma grande bobagem, mas Deus vai falar com você. Eu garanto isso. Só que você já acreditou nisso, e aí você começa a ser mais otimista, né? Vai melhorar. Tá melhor, Vitória? Não tá, mas vai melhorar. Por quê? Porque Deus falou. De repente você vai chegar amanhã e fala assim, não, pastor, ela falou. E Deus falou comigo. Cuidado. Vão duvidar de você. Versículo 2. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem dos céus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Vão duvidar de você, do Deus que você serve, da palavra que você tem, para te desanimar de novo, para você se desesperar de novo. E às vezes não vai ser nem alguém, vão ser circunstâncias. Porque a gente sai daqui hoje e sai de repente, e assim espero que você saia daqui com esperança, mas a segunda-feira está aí, irmão. As dificuldades estão aí, as lutas estão aí, a gente vai enfrentar.
De repente você está aqui pensando no amanhã. Você tem um monte de coisa para resolver amanhã. Também faço isso. E vai chegar para te desanimar. Ou alguém vai falar, como é que você pode estar animado? Está tudo dando errado. Vão duvidar de você. Pior, vão duvidar do Deus que você serve, do que você diz, do que você fala. E pior ainda, Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você está duvidando daquilo que você já viveu. Você está duvidando daquilo que Deus já fez. Já que nós estamos nesse momento, que até brinquei com o Júnior, de nostalgia, lembra? Quantas bênçãos, quantas são. Dizes de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Começa a contar as bênçãos. Começa a botar no papel. Hoje é 15 de janeiro de 2023, irmão. Nós vencemos uma pandemia. E teve gente, assim como eu aqui, que venceu tendo Covid. Uns mais graves, outros menos. Mas nós estamos aqui. Se isso não te anima, se isso não mostra como Deus faz, e não serve para você olhar para quem duvida de você ou para você mesmo, eu falei assim, não. Ele disse que vai fazer. E Ele vai fazer. A dificuldade nossa, muitas vezes, é que é no tempo dele. Eu queria ler com você agora o versículo de 3 a 5. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, aos quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ninguém. Você tem uma palavra, você acredita nisso, mas não senta e fica se lamentando. Esses leprosos, eles estavam do lado de fora da cidade por um motivo. Eram leprosos. E pela lei eles tinham que ficar afastados. Eles não poderiam estar dentro da cidade. O que, como a gente leu aqui, não era nem muita desvantagem estar dentro ou fora da cidade naquele momento. E eles estavam lá para morrer. Fiquem aí. Se por acaso Deus curar vocês, tinha todo o procedimento lá, vocês voltam. Se não, vocês fiquem aí. E eles viviam de esmola. Como é que você vive de esmola numa cidade que não tem nada? Eles estavam lá para morrer. Eu não sei o que você precisa fazer, o que você precisa se levantar. Eu só sei que você precisa fazer igual esses leprosos. Se eu ficar aqui parado, não vai adiantar nada. Então eu vou levantar e vou enfrentar. A gente tem a geração atual. Quando eu digo geração, não estou falando do adolescente ou do mais idoso. No geral, a grande maioria tem um problema muito grave chamado procrastinação, que é uma palavra feia e é uma ação que não resolve nada. Sabe o que é procrastinação? É você pegar a conta de luz que você tem que pagar, você tem que dar um jeito de pagar ela, mas você pega, tranca ela na gaveta e larga lá. Não vai resolver. Não vai resolver. O problema continua ali. Continua lá. E você está fingindo que ele não existe. Não adianta você fingir que seu problema não existe. Não adianta eu fingir que meu problema não existe. Não adianta entrar em desespero. Eu tenho que levantar e partir. O que eu preciso fazer? Eles pararam e pensaram, bom, nós vamos morrer. Morrendo, não morrendo. Qual a solução que nós temos? Parece que vai melhorar? Não, não parece. Então nós vamos lá no Círio. Se eles matarem a gente, morremos. E se a gente ficar aqui e não acontecer nada? Morremos. Só que nós temos uma vantagem. Se você ficar parado e não fizer nada, provavelmente o seu problema não vai se resolver. Mas se você levantar e ir para cima dele, há uma possibilidade de que ele se resolva. Agora, se você ficar parado, sentado, não vai. Eu sei que dá vontade. Vontade que dá às vezes é nem sair da cama.
Ainda mais as perspectivas que a gente olha, eu falei assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Acho que essa é a melhor solução. Se puder ser agora, tá ótimo. Não foi ainda. Mas essa nos parece a única solução, mas a gente tem que seguir. Até porque, nós vamos ler mais à frente, por que a gente tem que enfrentar e seguir? Eu não vejo perspectiva. A solução que eu enxergo me parece que talvez, só tem essa aqui, essa possibilidade, e me parece que talvez não é a melhor. Vocês acham que alguém na cidade, lá na cidade, enfrentando esse problema, estava pensando assim, beleza, tem 4 leprosos lá fora e a solução vai vir deles? Ninguém pensou assim. Talvez a solução venha de uma forma que você não espera e de onde você nem imagina. Só que você precisa ir atrás. Você precisa enfrentar. Davi foi até Golias. O povo, os soldados ficavam lá esperando. O problema estava ali, se apresentava todos os dias, durante 40 dias. Até que Davi, quem é esse incircunciso? Eu vou até ele. Não é isso que ele diz? Se você vem a mim e eu vou a ti. Então se levanta e segue. Não seja um cristão sem esperança, desesperado, se deixando desesperar. Até porque o desespero, o pavor, ele te paralisa. Eu não vou perguntar se você gosta de filme de terror, porque pega malzão. Mas eu não gosto. Mas você já viu filme de terror? Não responde não, mas só raciocina, você já viu. Aí já viu aquela cena que a pessoa todo dia ela entra no carro, ela senta, vira a chave, liga o carro, passa a marcha e vai. Não é? No filme ela não consegue. O pavor te paralisa. Uma coisa tão normal, colocar a chave, aquilo que a gente faz todos os dias. Coloca a chave, gira lá, o carro pega, a gente passa a marcha. A gente que dirige então já vai no automático, a gente nem pensa. A gente vai. O desespero desparalisa, você não consegue fazer o mais simples. Foi até um piloto de avião, que foi um pastor, eu ouvi essa ilustração, um pastor conversando com o piloto de avião e falou assim, você não tem medo? Você tem, eu não posso ter pavor. Medo a gente tem que ter, medo te faz estar alerta. Mas não deixa ficar desesperado, senão vai te paralisar. De repente já te paralisou a leitura bíblica, já te paralisou a oração, já te paralisou a fé, já te paralisou tudo, por causa do desespero. Eu sei, parece que não vai resolver, mas você tem uma palavra. Se não tem, repito, busque hoje. Versículos 6 a 8. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava. E fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e as esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Quando você segue, cedo ou tarde, você vai ver que a sua vitória estava só te esperando. Mas tem que seguir. Lembra do povo lá no Êxodo? Qual foi a palavra? Diga ao meu povo que marche. Manda ele andar. A gente tem a sensação, quando a gente lê o texto, que o mar se abriu e o povo andou. Não, o povo andou e o mar se abriu. É o contrário. A gente fica esperando a atitude de Deus e aqui já está. Agora falta você dar um outro passo. E aí ele vai seguindo. Eu não sei a sua. Eu sei que a minha vitória, que não é essa aqui não, mas ela está lá. Você consegue enxergar que você tem que levantar e andar e seguir cedo ou tarde? E é aí que a gente desanima, porque é cedo ou tarde. Para uns é muito cedo, para outros é tarde.
que você acha? Eu tô achando muito tarde, mas eu vou seguindo. Segue sem vontade, segue desanimado, segue sem querer, segue reclamando, segue. Porque eu não sei aqui a distância aqui, e provavelmente era uma distância considerável para que ninguém tivesse visto o que aconteceu no acampamento dos sírios. E você acha que eles não foram? Os 4 leprosos, você tá, fomos, estamos indo, mas e agora? Porque é legal você falar assim, não, se a gente for, a gente morre, se a gente ficar, a gente morre, então vamos. Só que aí você está indo, e se a gente morrer? Instinto de sobrevivência. Isso é uma conjectura, tá? Mas provavelmente eles foram raciocinando. E quando chegar lá, a gente fala o quê? A gente faz o quê? Como é que a gente se comporta em frente aos sírios? Aí quando chegar lá, descobriram que não precisava fazer nada. Talvez você comece a caminhar hoje e descubra que só precisava começar a caminhar. Talvez você precise fazer alguma coisa. O que você não pode é ficar parado. Em uma situaçãozinha aqui para você se atentar. Versículos 9 e 10, eles estão lá naquele momento felizes porque alcançaram a sua... Para eles era uma vitória. Comida, bebida, roupa, tudo liberado. E aí eles param e falam assim, versículo 9: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam antes. Quando você alcançar a sua vitória, não seja egoísta, e muito menos vingativo. Divida a sua vitória primeiro com quem esteve do seu lado. Sabe aquela frase de Instagram, de Facebook? Que é importante você se lembrar quem esteve com você nas trincheiras e mais do que a própria guerra? Eu li uma vez, e eu tenho feito isso, alguém falou assim: anota o nome de todo mundo que esteve ali contigo na hora do desespero, para que você possa honrá-los depois. Eu tenho, guardadinho, em várias situações. Hoje na classe citei numa situação, lá atrás, que foi passada, que eu me lembro de uma situação de dificuldade, quem esteve do meu lado. E não é uma crítica, às vezes não dá, às vezes eu tenho mais intimidade com a Evelyn do que com a irmã Wanda, então é óbvio que eu vou estar mais perto dela quando ela tiver com dificuldade do que a irmã Wanda. Mas quando a irmã Wanda pedir para orar, e eu sempre lembro isso do irmão Renato: não bota a sua mãozinha não, porque é maneiro, a gente bota a mãozinha, pronto, eu botei a mãozinha e largo para lá, mas não larga o celular para orar, larga para lá mesmo. Eu já botei a mãozinha, a irmã Wanda está feliz, achando que eu estou orando. E não seja vingativo, né? Aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, faz isso não, porque Deus nos abençoa para que a gente abençoe as outras pessoas. Deus te prospera para que você abençoe outras pessoas. Se o seu dinheiro, se os seus bens, se a sua vida, se tudo que Deus te deu e vai te dar não servir para abençoar o outro, tem alguma coisa errada. Estou falando para você tirar do seu, não, tá? Mas se o meu irmão está precisando de 1 quilo de feijão, se eu posso dividir, não adianta eu dar 1 quilo para ele e ficar sem, porque eu só mudei o problema de casa. Aí você fez uma transfusão de problema. Mas dá para dividir? Dá para sentar e chorar junto? Porque chorar junto é mais legal, né? Porque às vezes não tem problema, a gente senta e chora junto. Às vezes é só isso. Às vezes não ser esse egoísta, esse vingativo, é ouvir. Teve uma época, numa grande dificuldade que a gente tanto passa, eu sentei uma vez com o nosso irmão Wallace, e nós sentamos no meio fio assim.
E eu falei. Eu devo ter falado uns 20 minutos, meia hora. Eu só falei, ele só ouviu. Resolveu o problema? Não, mas ajudou pra caramba. Eu precisava falar. De repente é isso. Tá tranquilo? Dá para ouvir, dá para estar junto, dá para ajudar. E repito, dá para chorar junto. Chorar sozinho é muito ruim, irmão. Eu garanto para você, se precisar de qualquer coisa, vem falar comigo, irmão, que se eu não tiver condições, chorar contigo e orar contigo, eu vou. E deixa Deus trabalhar. Aí deixa Deus fazer. Versículos de 11 a 15, depois que eles vêm e falam, né, anunciam tudo isso, o rei, né, gato escaldado tem medo de água fria, né, ele falou assim, não, eu vou falar para vocês o que está acontecendo. Mais uma vez, vou ler na versão que só eu tenho. Eles se esconderam, e estão esperando só a gente sair da cidade para ir lá e pegar a gente vivo, porque qual era a estratégia de Ben-Hadad quando cercou a Samaria? Eles vão morrer à míngua, e depois que todo mundo tiver morrido, a gente entra e pega tudo. Você acha estranho o rei desconfiar? Eu não, nem um pouco. O que isso nos ensina? A bênção vai chegar, a sua vitória vai chegar, mas cuidado, não se afobe. Certifique-se que isso é uma bênção de verdade, é aquilo que Deus prometeu, é uma armadilha de Satanás para te desviar, para te atrapalhar, para tirar você do foco. A gente tem falado, ainda estou com esse negócio do Economia Tinha, a gente tem falado, eu tenho falado menos porque, né, tô mais com esse ano eu estou com os jovens, mas falei muito para eles e os jovens vão me ouvir também isso. Deus não precisa, o diabo não precisa necessariamente nos tirar daquilo, só precisa nos distrair. Esse se distrai do seu propósito. Você se distrai daquilo que Deus te disse que vai fazer. O que Deus te falou? É aquilo ali, não pode mudar. Mas junto com a procrastinação a gente tem isso, a gente desvia muito. Só que então é beleza. Já falei e repito, faz essa experiência se você não fez. Se você entrar em qualquer rede social, olha a hora que você começou e olha a hora que você termina, que você consegue sair daquilo ali. Se for menos de 2 horas, você é um privilegiado. E se você entrar, você vai. Quantas vezes você já entrou no celular para fazer uma coisa e você não fez a coisa e fez tudo o que tinha que fazer? Olhou o WhatsApp, Instagram, olhou o Facebook, olhou um monte de coisa. E aí depois que você larga o seu celular, nem vi aquele negócio que eu tinha que ver. Às vezes vai te distrair. Às vezes é algo que não é aquilo que Deus te prometeu. O que Deus prometeu a Abraão? Que o filho da promessa seria filho de Agar? Não. De Sara. Mas uma distração rápida, né? Parecia uma grande bênção. Hoje a gente está vendo as consequências da grande bênção. Eu conheço gente que estava aqui firme na igreja, na época, quando eu era adolescente, na época, o rapaz, quando começou a moda de negócio de van, essa coisa toda, tinha muito, né? E esse amigo, ele foi trabalhar de cobrador nessas vans, e eu falei com ele assim, cara, olha a distração, se você não precisa, se você estiver precisando, ok, a gente precisa trabalhar, não dá para escolher. Mas não precisava, a gente era adolescente para jovem, não tinha, acho que nem namorada a gente tinha na época. Não precisava. Falei assim, isso vai acabar te afastando. Ele está afastado até hoje. Um outro jovem, uma vez lá no Nazareno, ele estava trabalhando numa empresa e entenda, irmão, eu falei isso. Eu tenho certeza que naquele momento, guiado pelo Espírito Santo, e ele estava com alguma dificuldade, está na igreja, entre outras coisas, eu falei assim, irmão, pede demissão. Não, pede demissão. Eu duvido que Deus não vai te suprir. A coisa estava muito séria ali. Aí ele saiu do domingo. Preste atenção na distração. E a estratégia é sempre a mesma, não muda. Ele saiu domingo ali, vou pedir demissão. Encontrei com ele, não lembro se no domingo seguinte ou durante a semana. Eu disse, e aí? Rapaz, eu fui lá. E
A moça, não lembro se era moça, o moço lá da loja que ele trabalhava, falou assim, não, pô, vou te aumentar o salário, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou te dar isso, vou te dar aquilo. E ele olhou para mim e disse, e aí? Eu falei assim, irmão, eu vou te responder com texto bíblico. Aí ele sorriu, eu abracei ele e falei assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu não sei se ele entendeu, mas ele sorriu e foi. E é mais um que está fora até hoje. De vez em quando eu encontro com ele. Distração. Parecia uma benção, mas não era. A gente tem que confiar. Difícil? Mas eu estava ouvindo uma pregação semana passada, e a pessoa falou assim, a gente confia em Deus, e de repente você vai sair daqui confiando em Deus. Espero que sim, com esperança. Mas chega amanhã, vem uma dificuldade, você não dá nem tempo de Deus fazer. Você já fica em desespero e já vai tentar dar um jeito. Não, calma, espera. Deixa Deus fazer. Lembra que é cedo ou tarde? Às vezes é tarde, irmão. Às vezes é tarde. É igual medicação. Eu tive uma professora, ela falava assim, vocês são engraçados. A garganta começa, lá no início a gente estudando, a garganta começa a dar uma arranhadinha, você já se entope de antibiótico. Deixa o teu corpo agir. Deixa o teu corpo trabalhar. Estou dizendo para você não tomar remédio não, tá? Mas, dependendo da circunstância, espera um pouquinho, deixa o seu corpo fazer o trabalho dele. Aí tu não deixa, aí tu se entope de antibiótico. Aí quando você precisa de um antibiótico, mesmo você tem resistência, não resolve. Então, cuidado. Certifique-se que o que está na sua frente é aquilo que Deus disse que é para ser. Se parecer um pouquinho diferente, larga para lá. E qual a sua referência? Bíblia, palavra. É aqui que você vai. É aqui a matriz. Traz para cá. Traz para cá. Ah, se eu der um jeitinho. Jeitinho não funciona. Já falamos aqui de Abraão e Sara e Agar. Não funciona. E por fim, irmãos, versículo 16 a 20 repete, o cumprimento da segunda profecia, por assim dizer, de Eliseu. Eliseu fala da questão da venda muito barata, né? Do trigo na entrada de Samaria, e já acontecia, e faltava uma, que era o capitão aqui que discordou, não acreditou, e Eliseu disse, você vai ver, mas você não vai comer, porque você vai morrer. E ele foi atropelado. Imagina a cidade desesperada, abre as portas e tem comida. Não dá, irmão. A gente fica assim, né, não consegue conceber isso, mas nessa circunstância a gente ia atropelar quem tiver na frente. Instinto de sobrevivência, sai todo mundo correndo, está todo mundo com fome há dias e dias, ao ponto de comerem seus filhos. Olha o nível. Aí atropelaram ele morreu, trágico, né? O que eu vou te dizer talvez não seja tão trágico, mas lembra daquela pessoa lá que duvidou? Aquele que duvidou de você vai ser atropelado pela alegria da sua vitória. Ele não vai morrer. Nós não queremos isso. Mas a sua vitória vai atropelar a dúvida dele. Vai atropelar talvez a sua dúvida. Lembra que às vezes somos nós que duvidamos? Vai passar por cima. Vai atropelar. E não vai sobrar nada. Mas tudo porque você em algum momento ouviu o que Deus tinha para te falar. Apesar das dúvidas, você levantou e seguiu. E chegou até lá. E não foi, irmão, repito. Não seja egoísta nem vingativo. Abençoa. Seja bênção na vida do outro. E essa alegria, quando atropela essas pessoas, normalmente, ou elas vão se alegrar com você, e quem sabe até vão se converter, né, vendo aquilo que Deus tem feito na sua vida, ou não vão, irmão. Mas aí como diz o Zinho, é guerra delas, né? Mas a sua alegria vai impactar. Porque todas essas situações aqui, quando você vê guerra entre nações no Velho Testamento, é o meu Deus contra o seu Deus. É assim que funcionava. Irmão, e eu conheço acho que eu posso dizer assim, né?
Pelo menos na maioria. Eu conheço o seu Deus, tem 28 anos. Ele não tem hábito de perder. Então acredite, creia. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu queria que você cantasse meditando na letra da música. E depois eu gostaria de mais uma vez aqui dar uma palavra antes da gente encerrar e aí passar para o pastor Ney.